Então, se alguém pôde, você também pode. Esse é um mantra que a gente deve carregar com a gente, porque geralmente a gente se sente, não sou merecedora, que é uma crença, né? Não sou merecedora disso, eu não vou fazer. Eu não vou lá, não, isso não é pra mim, isso é, Deus, isso aí é pra aquele povo lá de São Paulo, pra aquele povo lá de cima, aquele povo grande. Não, por que não? Né? Toda pessoa que é grande, um dia foi pequeno. Então a gente precisa enfiar a cara, dar a cara a tapa, arregaçar as mangas e não desistir. Seja o que for. Eu quero ser uma boa mãe, eu quero me dedicar pro sono do meu filho. Dá trabalho, gente? Dá muito trabalho. Mas o resultado vem. E ele só vem para quem planta, né? Não tem como colher se eu não plantar. Então, que seja um pouquinho por dia. Mas pensem na mulher que vocês são, na esposa, na mãe que vocês são e na mãe que vocês querem ser, na mulher, na esposa que vocês querem ser. Tracem esse objetivo e vão e sejam. É só fazer. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Então, vocês acordam antes dos filhos de vocês? Mas eu não tenho tempo pra mim. Eu não tenho tempo porque daí eu acordo, eles acordam junto, né? É uma estratégia. Acordar antes dos filhos pra ter esse tempo. Eu preciso acordar antes das minhas, e as minhas filhas acordam cedo, porque elas dormem cedo, né? Hoje elas estavam dormindo, era 7 horas, já estavam dormindo. Então, eu tô trabalhando com a Vitória pra ela acordar às 7h30. Hoje ela acordou às 7. Daí ela pergunta, mãe, já é 7h30? Né? Tô trabalhando pra ela acordar às 7h30 pra eu ter um tempo a mais. E a Isadora e a Vitória, elas acordam juntas, né? Exatamente, Rose. Se não der trabalho, desconfie, né? Tudo que vem fácil, vai da mesma maneira. Vai fácil também. Então, eu tô negociando com a Vitória pra ela acordar às 7h30, porque eu acordo 10:45. E é pouco tempo pra viver tudo pra mim, né? Eu tenho prazer em sentar e tomar café da manhã. Eu tenho prazer em sentar e arrumar uma mesa pra mim, pra eu comer sozinha. Tenho prazer de ficar sozinha, fazer minha meditação, fazer minha oração, profetizar, né? Assistir as minhas lives que eu quero pra estudar. Então, se eu não me organizar, não vai existir tudo isso, né? Com 17 dias de vida da Isadora, a Isadora acordava de madrugada ainda, ela ainda acorda, né? Mas ainda não estava regulado, agora ela acorda de 1, 2 vezes, dependendo, mas a maioria das vezes é uma vez, mas tem vezes que tem noites que ela acorda 2 vezes. Eu acordo, eu amamento, coloco ela a dormir, tem vezes que demora 1 hora para ela voltar a dormir, mas eu tô firme no meu propósito. E com 17 dias de vida eu disse, chega, né? Porque eu me permiti, porque a gente precisa se permitir algumas vezes, mas a gente tem que cuidar para não se auto-sabotar, né? Porque a autossabotagem é algo que nos derruba. E é muito mais fácil a gente ficar no caminho que a gente esteve a vida inteira do que trilhar o novo caminho, né? Porque o caminho que a gente esteve a vida inteira é mais fundo. Então, com 17 dias de vida, antes de dormir, porque o nosso dia inicia de noite, antes de dormir. Parem e observem. Quando vocês vão dormir, parem e observem o que vocês estão pensando. Eu tenho academia amanhã. Eu não tava afim de ir na academia. Alguma coisa vai acontecer na manhã seguinte para vocês não irem pra academia. Ou vocês não vão querer ir mesmo, ou não separou a roupa, ou não despertou o celular, alguma coisa vai acontecer. Porque a gente mentalizou antes de dormir que não queria ir, né? Então vai fazer jus à coisa. Então eu profetizei, mentalizei de noite, eu disse, amanhã chega. Interessa se ela acordar 20 vezes a madrugada, 5 horas eu tô de pé. E foi o que aconteceu. E ela começou a parar de acordar, né? Então as coisas começam a acontecer também. Então se organizem, né? Dá pra fazer. Desculpa. Quiser dar desculpa, pode dar. Mas cada um tem a vida que merece. A gente não pode esquecer disso, né? Eu não fiz por isso. Né? O coach faz isso. Sempre tem uma justificativa. Ok, né? A transformação, o final vai depender do quanto tu vai se dedicar. Tanto quanto com a pessoa em geral, né? Mas aqui focado especificamente em mãe, mulher e esposa. Certo? E o tempo para o seu marido? Você tem dedicado? Não, Nath. Ainda isso. Tem que ser mãe, tem que ter tempo para mim, ainda tem que dar tempo pro marido. Sim, a gente já falou isso no começo da live, né? Os filhos vão embora. Isso dói falar, mas é verdade, né? Mas o marido vai ficar. E se a gente não cuidar desse marido, desse casamento, desse relacionamento, e a gente sabe que que nós mulheres temos esse dever muito maior, né? O marido, através da palavra, da Bíblia, tem o dever de cuidar da casa, de trazer o sustento. Claro que nos dias de hoje não é, mas assim, homens e mulheres trabalham juntos, os dois sustentam a casa, mas lá na Bíblia diz
que Deus acima de todos nós, o marido acima da família, depois vem a esposa, que é submissa ao marido, e eu tenho vários relatos de pessoas que me procuraram depois que eu disse isso numa live, que somos submissas, e eu aprendi que submissa porque eu não aceitava. Eu dizia, não, eu submissa de alguém, né? Mas quando eu entendi que na palavra diz submissão é estar sob a mesma missão, né? Então quer dizer que andam no mesmo caminho, e abaixo da mãe, abaixo da mulher, vem os filhos, né? Então, o esposo, infelizmente ou felizmente, talvez vai ter gente que não vai concordar aqui comigo, que vai doer, nós precisamos amar primeiro os nossos esposos e depois amar os nossos filhos. Mas infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, a gente, quando nasce os nossos filhos, é o maior amor do mundo e a gente acaba esquecendo do marido, que foi quem deu fruto, né, desse filho para nós. Então a gente precisa cuidar dos nossos esposos. Ó, meu marido aí me atirando beijos. A tia Jácia botou a minha Dinda, botou os filhos são do mundo. E quando a gente entende isso, eu acredito, não cheguei nessa fase ainda, talvez seja mais fácil de eu falar porque eu não cheguei, mas não cheguei na hora deles irem, né, deles partirem, mas eu estou preparando elas desde o dia do nascimento, desde o dia do parto, para isso, né, preparando para ser fortes, serem empoderadas, para viver a vida que elas merecem viver o extraordinário, porque todos nós merecemos viver o que Deus destinou para nós. E infelizmente no meio do caminho, a maioria das pessoas se perde, porque não sabe ouvir, não sabe parar e entender e se conectar com Deus para entender qual é o propósito aqui nessa terra. E a maioria das pessoas, 95% das pessoas, não sabem o que vieram fazer nesse mundo, não sabem o seu propósito. E é o que eu mais escuto meus clientes de coach, quando sentam na minha frente, eles dizem, Nath, eu quero descobrir o meu propósito. É o que todo mundo quer, mas é o mais difícil. Por quê? Porque eu preciso estar atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, à voz que vem do alto, olhar para dentro, olhar para mim como mãe, como mulher, como esposa, como ser humano, para poder identificar qual é o meu propósito, o que eu vim fazer nessa terra e ir lá e fazer. E geralmente o nosso propósito está ligado com o que a gente mais tem medo, com o que mais dá frio na barriga, com o que mais nos desafia, é o que está ligado ao nosso propósito. Então, por isso que eu digo, quando der medo, vá com medo mesmo, tá? Desculpe aí a emoção, mas é o que eu sinto, né? É o que eu tô fazendo desde o dia que eu decidi que eu ia ser mãe, que eu ia gerar, que eu ia criar e eu ia criar pro mundo e ensinar valores para que elas voem muito alto, muito mais alto do que eu. A gente deve desejar isso para os nossos filhos, que eles voem mais alto do que a gente. Vamos ver aqui agora. Deu um monte de comentário. Agora vocês querem me ver chorar? Preciso chorar para vocês me ajudar aqui. Vamos lá. Os filhos são do mundo, né? A tia, minha Dinda, a Jaciara, bem sabe disso, né? Literalmente, ao pé da letra, né? Sempre viveu pelo mundo e agora tá longe dos filhos, porque os filhos estão no mundo, né? Verdade começa no começo, tudo é no início, né? A Paty Furtado botou, sabe as palavras, Deus abençoe e continue usando sua vida. Amém, Paty, amém. E eu profetizo isso todos os dias, que Deus me use para chegar e seja, eu digo isso desde o começo aqui, quem tá me acompanhando sabe, que se eu transformar uma vida, já me basta. E eu sei que eu já transformei muito mais do que uma. Eu sei porque eu recebo diariamente depoimentos de pessoas que eu nem imaginava alcançar. E eu tô muito feliz e muito realizada por isso, porque realmente eu sou uma das 5% das pessoas que descobriu o seu propósito aqui nessa terra. Uma vida sem propósito é uma vida em vão, exatamente. A Jaqueline, a Lu botou lindo, a tia botou verdade, glória a Deus. E é isso, Deus acima de todos, né? Eu tenho até mandei pra uma coach minha, tem uma coach minha, é a segunda já, lá da Nova Zelândia. Mandei pra ela essa semana a imagem que eu tenho, a foto, na verdade é uma impressão que eu tenho na minha geladeira. Eu vou postar aqui pra vocês verem, que eu ganhei da minha madrasta, a Janine, que foi com ela que eu aprendi ainda tô engatinhando, bem engatinhadinho, eu aprendi a
a ler a Bíblia, aprendi a começar a entender, né? A gente tem um encontro das mulheres transformadas todas as terças, que tem um encontro para fazer a leitura da Bíblia. Para mim, né, tá no momento ainda, tô me adaptando, não tô conseguindo por causa da Isadora, da Vitória, bem o horário do banho delas. E isso não é uma desculpa, né? Porque quando a gente quer, a gente vai e faz. Mas para mim hoje a prioridade é estabelecer essa rotina para Isadora, né? Proporcionar esse sono noturno de qualidade para elas e cedo. E tô organizando para conseguir voltar para esse encontro que me faz muita falta, né? Mas é bem no horário delas, das 6 às 7, que é o horário que a gente começa todo o ritual do sono noturno. E 2 não é 1, como diz a minha amiga Catherine, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho, a gente tem que se revezar e para conseguir dar conta e entregar essa qualidade, né? Esse sono de qualidade para as nossas meninas. Eu tava falando que a Janine, então, me apresentou esse mundo, né, de Deus, de aprender realmente, e ela me deu um dia essa figura, né? A Bíblia é a nossa bússola, com certeza. Ela me deu uma figura que tá na minha geladeira, que eu vou postar aqui para vocês, que é Deus acima de todos, o marido acima da família, depois a esposa e depois os filhos que obedecem e honram seus pais, né? Então, se a gente andar por esse princípio, né? Por esses princípios, com certeza seremos muito mais bons nessa terra, né? Estaremos vivendo conforme Deus quer, né? Conforme Ele desenhou e escreveu para nós. Aceitar que tem um momento certo para tudo. Com certeza. Sempre temos que estar atentos por isso, né? Para entender que o momento certo, se é o momento certo, né? Saber acelerar, saber frear. Eu sempre digo, descansar pode, o que não pode desistir, né? Nós precisamos sempre estar indo em frente e não desistir. Então, obrigado por estarem aqui me acompanhando, obrigado por estarem me acompanhando no YouTube, no Face, por todas as minhas redes sociais. Isso é um estímulo, isso é um gás para eu não parar. E enquanto ele lá em cima pedir para eu continuar, eu vou continuar, custe o que custar. Se tiver uma pessoa aqui na live, eu vou conversar com essa uma pessoa, certo? E não se esqueçam que vocês podem ser, sim, mães, mulheres empoderadas. Beijo e uma ótima noite para todos vocês.